E aí a minha amiga Preta Gil tá lá em Nova York. Chique ela. E ela acompanhou de longe, né? Foi um show, inclusive, que ela fez lá no Central Park. Tá bombando lá. Mas ela deu força de lá. Quer ver o que ela mandou? Rodou. Em solidariedade aos manifestantes do Brasil, estamos organizando vários eventos ao decorrer da semana. Por favor, se vocês quiserem se juntar, vai lá na página no Facebook. E o nome da página é Democracia Não Tem Fronteiras. E se junta a gente, fique por live. Muito obrigada, Preta Gil, pelo espaço. Maior sucesso a nossa amiga brasileira Beijo, lá no Preta. Central Park. Um beijo, Pretinha. Olha, ontem o nosso amigo aqui, Felipe Chu, fez aniversário. A gente não conseguiu ir, porque a gente não conseguiu sair de casa, mesmo, tá não bom, dava. Felipe? Mas muitos Eu acho que nem o parabéns. Felipe não foi no aniversário dele. Eu acho que até ele não foi. Eu quero mandar um beijo hoje para Isabel, lá de Maresias. Bel, um beijo, Beijo, Bel. parabéns. Ana Zambelli, que está fazendo Beijo, aniversário também. A gente vai tentar te ajudar, Aninha. Aí eu tenho Cristina Biondi amanhã, Parabéns. Mário Castelara, Joelma, Joelma, parabéns. o Tonico Ferreira, a Joana Prado, Parabéns, que é Joana. esposa do Vitor Belfort. Sérgio Reis amanhã faz aniversário. Sérgio. Aí domingo a gente tem Elza Soares e Sininha de Paula. Parabéns, Um beijo Sininha. grande. Eu quero mandar um Ontem beijo fez também. aniversário também a dona Sônia Ruas, que assiste a gente lá de Nova York. Nossa, um beijo. Chique. Quero mandar um beijo também pro Valdemar Iodice. Muito obrigada, Parabéns, viu? Valdemar. Muito obrigada pelo carinho e tudo mais. E amanhã não tem programa. Não, Ana Maria, amanhã não, né? Amanhã tem jogo. Amanhã é sábado. Agora, no programa de segunda-feira, a gente vai falar sobre os casos de violência que têm assustado os moradores de São Paulo. Está tendo arrastão até em igrejas e pontos de Terrível. ônibus. Tem a Copa das Confederações, né? Jogão, né? Não vou deixar de falar e mostrar gol aqui, né? E na culinária, tá vendo esse bolo de pipoca que tá em cima dessa mesa aí? Ah, Pra é um você bolo comemorar. É um bolo de pipoca. Caramba! Que vai dar o maior visual aí na sua festa junina. Que show! Eu vou te ensinar a montar e a fazer. São 3 sabores de pipoca ali que você vai se Legal. apaixonar. Tá lindo, não tá? Fechou, lindo, lindo. E eu queria, assim, desejar um bom final de semana com um pensamento que diz: aprendi de que nada adianta possuir a luz se não puder iluminar o caminho dos meus semelhantes. Quem disse isso foi o Walt Disney, o homem sonhador, né? Mesmo. E sonhar é preciso. Então, bom final de semana, com muita paz, né? Bom final de semana com muito amor no coração, sem vandalismo e desejando para todos nós, né, um futuro melhor. Obrigada, gente, pela audiência. Fiquem com Deus. Até segunda. Valeu! Mas você. Oferecimento Canjiquinha São Brás. Agora em embalagem econômica de 400 gramas. Bem-estar. Oferecimento Natura todo dia. Descubra a poesia na sua rotina. Olá, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Bem-estar está começando agora, mas nessa manhã de informações da TV Globo, você fica informado de tudo o que está acontecendo no Brasil, os protestos de ontem. Nós estamos acompanhando de perto, por isso a gente começa o Bem-Estar já fazendo contato com a redação do Globo Notícia, fazendo contato com Sandra Nemberg. Bom dia, Sandra. Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem no Bem-Estar, no Globo Notícia. 21 de junho, sexta-feira, e a gente começa falando do momento que vive o nosso país. As manifestações que começaram há 2 semanas foram ganhando força. A cada dia, novas cidades se envolvem. O país ontem foi às ruas. Os números não são definitivos, mas o nosso portal de notícias, o g1.com.br, contabilizou 1.200.000
200 mil pessoas nas ruas, avenidas, praças. O movimento começou com um pedido pela redução da tarifa do transporte público, que foi atendido em muitas cidades, e agora continua com outras reivindicações pelo fim da corrupção, por atendimento de qualidade na saúde, por educação para todos, contra a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. Enfim, muitas bandeiras, mas sem bandeiras de partidos. Foi o clamor de quem estava protestando. As autoridades não se pronunciaram ontem, mas hoje a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião. Então vamos a Brasília para ver quem vai participar dessa reunião, quando acontece. Bom dia, Joconda Brasil. Quais são suas informações da capital federal? Bom dia, Sandra. Bom, essa reunião já começou, está acontecendo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e com órgãos da área de segurança do governo. Mas todos os ministros, desde ontem à noite, foram orientados, receberam uma determinação para que estejam aqui no Palácio do Planalto desde cedo, caso a presidente queira ampliar essas conversas de avaliação da situação. Desde que a onda de protestos começou, primeiro a presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota afirmando que as manifestações pacíficas eram legítimas da democracia. Os movimentos engrossaram, as manifestações ganharam corpo. A presidente, na terça-feira, veio a público pela primeira vez falar que essas manifestações deixavam o Brasil mais forte, que o governo estava ouvindo as vozes das ruas. Mas, como você disse, ontem foram 1.200.000 pessoas nas ruas em muitas cidades. A passeata, a manifestação acabou de forma violenta e aí o governo decide fazer essa reunião. Não é à toa que é com a área de segurança do governo e vamos ver, acompanhar ao longo dessa manhã como é que o governo vai se manifestar diante dessa aparente mudança de estado de espírito dessas passeatas. A presidente Dilma Rousseff acompanhou a manifestação ontem aqui no Palácio do Planalto até as 8h30 da noite, depois saiu em direção ao Palácio da Alvorada, coincidindo mais ou menos com o horário em que os manifestantes tentaram invadir o Palácio do Itamaraty. E do Palácio do Itamaraty, quem tem as informações é a repórter Viviane Basile. Funcionários fazem a limpeza no Palácio do Itamaraty. Policiais federais chegaram cedo para fazer a perícia no prédio, onde ainda existem muitos sinais de depredação. Vidros foram quebrados. A entrada por onde os manifestantes tentaram avançar foi pichada. Outros 4 ministérios foram pichados. 15 holofotes foram destruídos. 13 placas de sinalização foram quebradas, além de paradas de ônibus. No total, 84 pessoas ficaram feridas na manifestação. 12 eram militares. Viviane Basile para o Globo Notícia. O ministro das Relações Exteriores já estava em casa quando houve a tentativa de invasão do Itamaraty, como nós vimos, e ele então retornou ao ministério. Ouça o que ele disse. Pessoalmente, tinha defendido o direito dos manifestantes, pacificamente veicularem suas reivindicações no espírito democrático e continuarei a fazê-lo. Agora, a partir do momento em que a violência é utilizada desta forma gratuita, eu acho que uma mensagem de repúdio muito firme tem que ser transmitida. Agora a gente fala aqui de São Paulo, onde está acontecendo uma manifestação na Moca. Vamos ver de cima do Globocop com a repórter Maria Júlia Coutinho. Maria Júlia, o que está acontecendo? Conta pra gente. Oi, Sandra, bom dia. Na verdade, a manifestação está terminando, é uma manifestação de metalúrgicos. Essa área é uma área industrial aqui no bairro da Moca, na zona leste da capital. A gente observa aqui alguns metalúrgicos atravessando a rua, inclusive uniformizados. Começou por volta das 8 horas da manhã essa manifestação. Os metalúrgicos com várias bandeiras, várias reivindicações, a gente vê aí na imagem, reclamando da inflação alta, pedindo também melhoria no transporte público, pedem para a presidente Dilma ouvir o povo e também o fim do fator previdenciário. A manifestação foi tranquila, aqui foi uma caminhada, na verdade, em torno de um quarteirão, passando por 2 avenidas importantes da cidade de São Paulo, a Avenida do Estado e a Avenida Presidente Wilson, aqui na Moca, na zona leste da capital. Sandra? Ok, Maria Júlia Coutinho falando ao vivo da Moca, em São Paulo, acompanhando uma manifestação que já está terminando, uma manifestação de metalúrgicos. Bom, vamos agora, então, falar das 100 mil pessoas que fizeram um protesto na Avenida Paulista ontem. Andressa Roger está por lá. Andressa, a gente viu que a manifestação foi tranquila na maior parte do tempo. Como está a avenida agora de manhã? Vejo que você está em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP.
Isso, Sandra, bom dia. Olha, a gente não vê muita sujeira, muito lixo por aqui não, nem parece que 100 mil pessoas estiveram aqui na Avenida Paulista ontem, até porque foi um protesto pacífico, como você disse, foi uma festa bonita, não teve vandalismo, então tudo está no lugar como tem que ser, né, Sandra? O trânsito também flui bem aqui nesse momento, tanto no sentido Paraíso como no sentido Consolação, um pouquinho movimentado, mas os carros conseguem alcançar uma boa velocidade. E além da manifestação aqui na Avenida Paulista, alguns grupos também protestaram em rodovias e bloquearam a rodovia Raposo Tavares e também a rodovia Castelo Branco, que ligam a capital ao interior. Nossos repórteres acompanharam todos esses protestos e também, claro, a movimentação aqui na capital. Vamos ver. O 7º protesto na capital paulista começou neste ponto. O repórter Fábio Turci acompanhou a chegada das pessoas do alto de um prédio. A gente observa agora que a Paulista, neste ponto, já está bloqueada nos dois sentidos. Os manifestantes começam já a levantar outras questões que eles querem ver combatidas. Uma multidão seguiu cantando pela avenida mais importante da cidade. Eu sou brasileiro! As pessoas levavam cartazes e bandeiras. Quem mora na região apoiou a manifestação. O repórter Wallace Lara acompanhou a caminhada. Então a gente continua aqui acompanhando, não há registro de violência, o movimento é pacífico, a avenida está tomada. Em outros pontos da Grande São Paulo, os manifestantes bloquearam importantes rodovias, como a Castelo Branco e a Raposo Tavares, que ligam a capital às cidades do interior. Só por volta das 11 horas da noite é que a Avenida Paulista começou a esvaziar com um clima de fim de festa. A gente viu que a manifestação em São Paulo foi tranquila na maior parte do tempo, mas também teve confusão. Grande parte dos manifestantes discordou da presença de militantes políticos e a repórter Sabina Simonato acompanhou tudo bem de perto. Parte dos manifestantes não quer bandeira de partido político. O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! Você quer que eles façam? Que baixem as bandeiras e vistam a camisa verde e amarela do Brasil. Abaixa a bandeira! Abaixa a bandeira! Nunca vai pra rua! Seu moleque! Acabaram de colocar fogo numa bandeira de partido político. Ai! Uma bomba! Uma bomba! Olha lá, uma briga. Jogaram bomba. É só confusão, briga a todo momento. Olha ali. Olha, nós conversamos agora há pouco aqui em São Paulo com um dos líderes do MPL, o Movimento Passe Livre, que coordenou o início das manifestações pedindo a revogação do aumento das passagens de ônibus, de trens, de metrô. Ele nos disse que o movimento não vai mais convocar manifestações públicas e que os dirigentes do MPL consideram que com essa revogação do aumento das tarifas do transporte público, o objetivo principal foi conquistado. Mas o MPL vai continuar debatendo o problema do transporte por meio de eventos culturais e atividades variadas. O movimento já tinha divulgado também que condena os atos de violência durante as manifestações e que é um movimento apartidário. Esses atos de violência que nós acompanhamos, sempre feitos por uma minoria que vandaliza, de baderneiros, enfim. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro. Por lá o protesto terminou, infelizmente, com cenas de violência. Um grupo de vândalos tentou invadir a sede da prefeitura. Eu vou conversar então agora ao vivo com o repórter André Trigueiro. André, bom dia para você. Como a cidade está amanhecendo hoje? Conta pra gente. Sandra, bom dia a todos. O clima no Rio de Janeiro neste exato momento é de absoluta tranquilidade. Mais cedo aqui no centro, um grupamento do Corpo de Bombeiros apagou um incêndio que destruiu totalmente uma cabine da PM que ficava bem em frente aqui à Estação Central do Brasil, onde também funciona a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Sinais de trânsito foram avariados durante o protesto de ontem, daí porque operadores de tráfego estão distribuídos nos principais cruzamentos da Avenida Presidente Vargas para evitar um nó no trânsito. Durante toda a madrugada, 62 pessoas foram socorridas no Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica a 300 metros daqui, nenhuma delas em estado grave.
10 pessoas foram detidas, a maior parte delas menores de idade, por atos de vandalismo. O principal incidente violento de ontem aconteceu em frente à Prefeitura do Rio. A menor parte dos manifestantes, é sempre bom frisar, numa manifestação pacífica, tentou invadir a sede do governo municipal e foi impedida pela polícia militar. Também por lá, neste momento, Sandra, a situação é de tranquilidade. Muito bom, muito obrigada, André Trigueiro, pelas suas informações do Rio de Janeiro nesta manhã pacífica por lá. No interior do estado de São Paulo, houve confusão durante os protestos. Em Campinas, manifestantes entraram em confronto com a polícia. Então, vamos conversar agora com Ellen Sacconi, que está acompanhando tudo. Ellen, bom dia. Qual é a situação agora de manhã? Bom dia, Sandra, e a todos. Bem, agora a situação é tranquila, mas muitos funcionários que chegam à prefeitura para trabalhar ficam assustados com a situação em que o prédio foi deixado. Uma das consequências, a gente vê a entrada do Paço Municipal, vidros bastante quebrados. Inclusive, a limpeza começou bem cedo e continua até agora. A gente pode ver alguns funcionários aqui na frente continuam trabalhando, fazendo essa limpeza para retirada de tinta, ovos que foram lançados. E há também um indício de paz. A gente vê guardas municipais que receberam rosas. Agora há pouco, manifestantes vieram de uma forma bem individual e entregaram rosas aos guardas municipais. Sandra. Ellen, conta pra gente então como foi essa manifestação de ontem, né? Esse confronto com a polícia que acabou causando todo esse estrago que você mostrou agora pra gente. Bem, aqui em Campinas, 35 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, saíram às ruas em principais avenidas aqui da cidade. Muitas levaram flores para os policiais, como agora de manhã, soltaram balões brancos pedindo paz. Mas aqui na frente da prefeitura, um grupo de manifestantes começou a lançar bombas na barreira de proteção. Outros tiraram pedras da calçada e jogaram nos guardas. A polícia respondeu com bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar a multidão. Alguns manifestantes passaram mal. 15 guardas municipais ficaram feridos. Um deles, inclusive, foi carregado pelos colegas para dentro do prédio. A tropa de choque chegou. Os manifestantes, então, puderam voltar aqui para a escadaria, só que houve um novo confronto por mais meia hora. O balanço divulgado no fim da noite foi de 7 pessoas presas por vandalismo e também por saques em comércios e porte de explosivos. Sandra. Ok, Ellen Sacconi, muito obrigada pelas suas informações. Agora a gente vai falar de Ribeirão Preto, porque um jovem de 18 anos morreu atropelado por um motorista que acelerou contra a multidão. Vamos para lá então conversar com Dirceu Martins. Bom dia, Dirceu. Quais são suas informações agora de manhã? Bom dia a todos, bom dia Sandra. A manifestação em Ribeirão Preto durou 5 horas e reuniu 25 mil pessoas aproximadamente. No ponto final do trajeto combinado entre os manifestantes e a PM, os manifestantes decidiram seguir para a zona sul da cidade. Neste momento, um motorista parou diante de um grupo de pessoas que pediu para ele recuar. Depois de uma discussão, o motorista acelerou a caminhonete, avançou sobre os manifestantes e fugiu. Infelizmente, um rapaz de 18 anos morreu no local e outras 11 pessoas ficaram feridas. 2 delas tiveram que ser hospitalizadas. A polícia ainda não localizou o motorista, mas já identificou este homem. Sandra. Dirceu, portanto, esse motorista está foragido, é isso? Ele está foragido. O carro dele já foi localizado, tem algumas manchas de sangue e sinais de amassados típicos de atropelamento. A polícia não tem dúvida que esse é o carro dele, mas ele ainda não se apresentou. Existem alguns boatos de que ele teria primeiro se apresentado em Ribeirão Preto, em outras cidades da região, mas nada disso foi confirmado. Ele ainda está sendo procurado, Sandra. Dirceu, conta pra gente também, você já tem informações sobre o velório, sobre o enterro desse rapaz de 18 anos que morreu ontem? Sim, o velório vai acontecer numa igreja aqui de Ribeirão Preto e o enterro deve ser feito ainda hoje. Ok, Dirceu, muito obrigada pelas suas informações. Agora a gente vai falar do movimento na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que voltou ao normal hoje de manhã. Um grupo de manifestantes fechou a rodovia nos 2 sentidos ontem à noite.
trânsito tranquilo na Via Dutra agora de manhã, situação bem diferente da registrada ontem. Foram pelo menos 6 pontos de bloqueio no trecho paulista da estrada. O maior desses pontos em São José dos Campos, o congestionamento chegou a 12 quilômetros. Os manifestantes invadiram a estrada por volta das 7 horas da noite, colocaram fogo em pneus e bloquearam totalmente o trânsito. Eles começaram a sair da estrada por volta das 11 horas da noite e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve nenhum acidente nesse trecho aqui de São José dos Campos por causa dos protestos. O maior trabalho foi justamente na hora de liberar a estrada, porque muitos motoristas que ficaram presos no congestionamento acabaram pegando no sono e os policiais tiveram que bater de carro em carro para dizer que a viagem já podia ser feita de forma tranquila. André Luiz Rosa, de São José dos Campos, para o Globo Notícia. Impressionante essa informação, né, dos motoristas dormindo ali, esperando o trânsito andar. O governador de Minas, Antônio Anastasia, reduziu em 3,65% o preço das passagens do transporte entre 34 cidades da região metropolitana. Vamos lá para Belo Horizonte agora, então, falar com a Fabiana Almeida. Fabiana, bom dia para você. Quando essa redução entra em vigor? Bom dia, Sandra. Os valores valem a partir do dia 1º de julho para os ônibus intermunicipais. Neste momento, os manifestantes fecham a BR-040, que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Eles protestam contra o valor da tarifa e as condições do transporte público. E em Belo Horizonte, Sandra, o preço da passagem também deve reduzir. O prefeito Márcio Lacerda disse que vai enviar um projeto à Câmara de Vereadores para reduzir o preço da passagem na capital em 5 centavos. Sandra. Fabiana, e como foi a manifestação ontem? Conta pra gente. Olha, Sandra, ontem cerca de 20 mil pessoas participaram da manifestação. O protesto foi pacífico. A concentração foi na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Depois eles vieram aqui para a Praça da Liberdade e seguiram até a Câmara Municipal, onde segunda-feira, a partir de segunda-feira, os vereadores devem votar o projeto que prevê a redução de 5 centavos no preço da passagem aqui da capital. Sandra. Fabiana Almeida, ao vivo de Belo Horizonte para a gente. Muito obrigada, Fabiana. Em Santa Catarina, 90 mil pessoas participaram das manifestações em 13 cidades. Só na capital, Florianópolis, 30 mil manifestantes foram às ruas. As pontes que ligam a ilha ao continente foram fechadas. O batalhão de choque da PM foi chamado, enfrentou a resistência de um pequeno grupo. 2 homens jogaram pedra num policial, foram detidos, mas já estão em liberdade. Esse momento que a gente acompanha aí, olha. Bom, as pontes só foram liberadas depois de 5 horas de bloqueio, mas a manifestação por lá foi bastante pacífica e tranquila. Olha a quantidade de gente reunida sobre a ponte que liga, portanto, o continente à ilha. Em Belém, foram 4 horas de violência. Um grupo de baderneiros tentou invadir a prefeitura da cidade. 50 pessoas foram detidas. Vamos para lá, então, conversar com Fabiano Vilela. Fabiano, bom dia para você. Como acorda Belém hoje? Oi, Sandra, bom dia. Belém acorda um pouco mais tranquila, só que nós estamos aqui em frente ao Palácio Antônio Lemos, esse prédio histórico de 120 anos, que é a sede da Prefeitura de Belém, que amanheceu desse jeito, com imagens, com as marcas dos vandalismos. No segundo andar, ali onde funciona também o Museu de Arte de Belém, várias vidraças quebradas, algumas paredes também foram pichadas. A polícia esteve aqui agora de manhã para colher impressões digitais para tentar identificar esses baderneiros, Sandra. Fabiano, conta pra gente então sobre ontem. Vamos recuperar essas imagens, explica pra gente o que aconteceu por aí. Pois é, foi uma noite muito tensa ontem, mas de certa forma a manifestação ela foi pacífica na maior parte do tempo, mas aí quando o protesto chegou aqui em frente à Prefeitura de Belém, um pequeno grupo tentou invadir e aí atirou pedras, jogou bombas contra a sede da Prefeitura. Num primeiro momento, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eles recuaram para evitar o confronto, mas aí a situação, Sandra, ficou fora de controle e aí as tropas tiveram que avançar. Aí houve mais tumulto, mais corre-corre e aí só por volta das 8 da noite é que as tropas conseguiram isolar a entrada da sede da Prefeitura. As 52 pessoas detidas já foram liberadas e 2 guardas municipais ficaram feridos, Sandra. Ok, Fabiano, muito obrigada pelas suas informações de Belém. Vamos para o Espírito
Espírito Santo, Vitória, mais de 100 mil pessoas foram às ruas. O protesto começou bem, mas terminou de forma violenta. Cabines de pedágio da maior ponte do Espírito Santo foram destruídas. Mário Bonella. Hoje de manhã não há cobrança, os carros passam direto aqui na Praça do Pedágio, da terceira ponte que liga Vitória à cidade de Vila Velha. Ontem à noite, durante a manifestação, as cabines foram quebradas, totalmente destruídas por um grupo de vândalos. Houve confronto com a polícia também em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. O prédio foi depredado e os policiais reagiram com gás lacrimogênio e disparos de balas de borracha. Pelos números da polícia, 60 pessoas foram detidas e mais de 100 mil pessoas participaram do protesto, que começou de forma tranquila até em clima de festa, mas terminou com violência e atos de vandalismo. Mário Bonella para o Globo Notícia. Do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, houve confusão. Vamos conversar com Cristine Galiza. Cristine, bom dia para você. Foi um dos dias mais violentos, né, desde que começaram os protestos aí na capital gaúcha. Como está amanhecendo o dia para vocês? Bom dia, Sandra. Olha, a situação é de normalidade aqui em Porto Alegre. Apenas no início da manhã foi registrado um pequeno protesto, uma manifestação pequena de professores estaduais que reclamavam aí contra o corte do ponto. O protesto já terminou, houve apenas um pequeno congestionamento na entrada da cidade que já está normalizado. Cristine, então vamos falar também um pouco de ontem sobre esses protestos violentos de uma minoria que vandalizou a cidade. Conta pra gente como foi. Isso mesmo, Sandra. Primeiro, cerca de 20 mil manifestantes aqui em frente à prefeitura, onde nós estamos agora, um protesto pacífico, as pessoas cantaram muito, gritaram muito, debaixo de muita chuva e frio também, né? Daqui seguiram encaminhada, mas tiveram o avanço bloqueado pela Brigada Militar e aí começou o momento de tensão, né? Os manifestantes jogaram pedras, a Brigada Militar, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul revidou com bombas, a situação ficou bastante complicada. O saldo disso tudo foram 20 pessoas detidas, a maioria menores, né? 14 pessoas feridas, 25 lojas da cidade foram depredadas, foram saqueadas e 11 agências bancárias também foram depredadas. Sandra. Muito obrigada, Cristine Galiza, pelas suas informações ao vivo de Porto Alegre. Vamos para Salvador. Salvador, os confrontos